achará fé na terra? É uma pergunta. Pode se sentar. Querido Deus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Que o Senhor possa falar, meu Pai, em cada coração nesta noite. Que possamos, ó Pai, sair daqui alimentados pela Tua palavra, servindo o Senhor com amor, com fervor e com obediência, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui, só para mim saber. Quantos de vocês são salvos por Jesus? Levante a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devagar, quase todos estão levantando a mão. Eu quero pregar hoje. Pregar não, pregar, né? Mas fazer um estudo sobre a diferença entre dizer ser salvo e de fato ser salvo. Porque, irmãos, eu acho que muitos poucos de nós teriam coragem de dizer assim: eu não sou salvo. Porque ali apresentaria um problema. Porque um crente dentro da igreja dizer que não é salvo e não desejar ser salvo, é um problema aí, né? Mas eu quero identificar primeiro com os irmãos, apesar de que não precisamos ser nenhum investigador. Não é preciso ser investigador para perceber que as coisas no meio cristão não vão nada bem. Nada bem. Para quem começou agora, talvez seja tudo normal. Mas para quem está na caminhada há muitos anos, ele percebe que de fato as coisas no meio cristão não estão bem. Não estão bem. Não estão. Irmãos, tem horas que eu fico imaginando comigo que Pedro, Paulo, Tiago, João, os demais apóstolos teriam muita dificuldade para reconhecer a igreja de hoje, do nosso tempo. Tenho muita dificuldade de aceitá-la. Sem antes combater tudo de errado que vem acontecendo no meio da igreja evangélica. Todos aqui, eu acredito que sem nenhuma ressalva, todos aqui têm visto dia após dia, semana após semana, o tanto de escândalo que tem no meio evangélico. Estou falando do meio evangélico porque é o meio que nós estamos inseridos, o meio cristão. Principalmente depois que inventou-se a internet, criou-se YouTube, Facebook, sites de fofoca. Então, toda semana se vê um
uma notícia. Fulano caiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Por quê? Porque as coisas nesta geração são expostas com mais facilidade também. E quando são expostas, elas nunca escandalizam só um bairro, só uma igreja. Quando são expostas agora, escandalizam e vazam para o Brasil inteiro. Brasil inteiro, cada coisa que dá ânsia de vômito, e quem realmente quer servir a Deus, serve a Deus com sinceridade. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 22. Eu vou tentar, todos os versículos aqui, eu vou tentar deixar você participar na leitura. Marcos, capítulo 4. Quem achar, faz a leitura aí, para me ajudar. Capítulo 4, versículo 22, do Evangelho de Marcos. Nada há em governo que não haja de Deus manifesto, nada se faça para oculto, mas para ser descoberto. Irmãos, eu percebo, não só eu, mas quem estuda a palavra de Deus, ou quem lê acerca dos homens de Deus do passado, que o brilho da luz da igreja do passado, a sua perseverança, sua fé, sua obediência a Deus, é que tem mostrado o quanto a nossa geração está distante dos padrões dos homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós. Quando nós lemos, pegamos um livro para ler. Eu gosto muito de ler acerca da história da igreja, dos homens de Deus do passado, porque isso alimenta a minha fé, isso me ajuda, observando como existiam homens que eram homens que buscavam a Deus com veemência, como eram homens de oração. Eu já li acerca de alguns homens de Deus que oravam cerca de 3 horas todos os dias. Já li acerca de um homem de Deus que terminava o culto, ele terminava de pregar no culto à noite, chegava em casa, dobrava seu joelho para agradecer a Deus pelo culto do qual ele tinha pregado, do qual ele tinha participado. E quando ele levantava do joelho, ele diz que costumava já ser 2, 3 horas da manhã, passava uma média de 3, 4 horas agradecendo a Deus pelo culto que teve à noite na igreja. Então, quando a gente lê a história desses homens de Deus que vieram antes de nós, homens que perseveraram na oração, perseveraram no jejum, na obediência, perseveraram servindo a Deus, a vida que esses homens levaram diante de Deus expõe a fraqueza da igreja atual. Expõe o quanto a igreja atual está distante de Deus na comunhão. Um dia um irmão falou comigo que o povo ora e muitos oram para aparecer. E eu questionei esse irmão, falei, irmão, não me leve a mal, mas estamos vivendo em um tempo, o povo nem para aparecer mais, o povo está orando. Nem querendo aparecer, o povo está querendo orar. Nem para mostrar que ora mais bonito ou que ora mais feio, nem para isso. O povo não quer saber mais de vida de oração. O povo não quer saber mais de passar tempos com Deus, fechando a porta do quarto, ficando ali meditando com Deus sobre as coisas celestiais. O povo hoje, a grande realidade é que nossa geração
nesta noite identificar com você e te ajudar a identificar quantos de nós realmente são salvos. Quantos da nossa geração realmente são salvos? Porque quando eu olho para tudo que está acontecendo nessa geração, para tantos escândalos, tanta coisa que acontece, eu não consigo, irmãos, pensar outra coisa a não ser que há algo errado com a nossa geração de crente. Há algo errado. Tem que haver. Não é possível, essa geração está muito longe. Por exemplo, não vou citar muitos anos atrás, está muito longe da geração que aceitou Jesus há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, está logo ali. Eu lembro de cultos e mais cultos em que as pessoas iam entregar a vida para Jesus na frente chorando. Eu lembro de cultos e mais cultos que quando a mensagem começava a ser pregada, as pessoas, você olhava dentro da igreja, você via quase metade da igreja chorando. Não só por isso, mas a gente via no convívio diário, quando você topava com um crente, sem hipocrisia, o rosto dele brilhava. Se topava com um crente na rua, em qualquer lugar, o simples fato dele levantar a mão e te dar a paz do Senhor, o Espírito Santo enchia a sua vida. Você dá vontade até de falar língua estranha, até no meio da rua. Vivemos uma geração que até a paz do Senhor a gente já não quer dar mais. Vivemos uma geração que nem reconhecer os irmãos fora da igreja, a gente já não reconhece mais. Só reconhecemos crentes dentro da igreja. Só damos a paz do Senhor dentro da igreja. Só falamos que somos irmãos dentro da igreja. Da porta para fora é cada um por si e Deus por todos. Essa geração tem algo de errado com essa geração. Tem algo de errado com essa geração. Eu me lembro de uma geração que tinha prazer em estar junto, prazer em orar junto. Tínhamos prazer, irmãos, em chegar uns na casa dos outros, e antes mesmo de sentar para conversar sobre qualquer assunto, e nossos assuntos só eram assuntos da palavra de Deus. A gente costumava orar meia hora antes de começar a contar as bênçãos. Eu não consigo dizer outra coisa a não ser que há algo de errado com essa geração. Uma geração de crentes que já não tem nada de diferente do mundo lá fora. É tanta mentira, engano, falsidade, heresias, hipocrisia, blasfêmias, brigas, contendas de palavras, adultério, fornicação e outras coisas mais, que está espalhado, está impregnado. É difícil você topar com uma pessoa e conviver com um grupo sem que haja nem contenda de palavras, sem que haja confronto, sem que haja apontação de dedo. Tem algo errado com essa geração. Eu temo que dessa vez que vem você não vai querer voltar no culto de ensino que eu vou trazer. Mas tem algo errado. Eu estou sendo sincero, tem algo errado. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Quem achar, lê para mim, fazendo favor.
está se afastando de Deus e indo para perto do pecado, para perto das coisas erradas. Depois perguntamos no meio da igreja: irmãos, cadê Deus? Por que Deus não opera? Se Deus não opera, é culpa do pregador? Se Deus não opera, é culpa do pastor? Mas é culpa de toda a igreja. Eu vi ontem uma explicação de uma pessoa que trabalhou no Ceasa, que falou comigo: olha, no Ceasa a gente investia lá, por exemplo, com caixa de maçã. Costuma, dentro da caixa da maçã, por cima as maçãs estão bonitas, e lá no fundo ter uma maçã podre. Se você não tira as maçãs da caixa e tira a podre, aqui está podre, é isso mesmo? Aquela maçã podre adoece todas as outras, contamina todas as outras, apodrece todas as outras, de maneira que você tem que tirar as maçãs boas, ir lá pegar a podre e tirar ela, porque senão ela vai acabar com todas as outras que estão boas. Não queremos mais tirar o pecado da nossa vida. Não queremos mais tirar o erro, o engano da nossa vida. E se alguém toca na prática que a gente pratica, a gente fica beiçudo. A gente fica com a cara de matador de quadrilha, cara de traficante, cara de quem está devendo pro dono da boca, né? Irmãos, nós lemos a palavra de Deus que diz: afastem-se, abstenham-se da aparência do mal, afastem-se da aparência do mal, corram da aparência do mal, rejeitem a aparência do mal, não se acheguem à aparência do mal. Isso é Bíblia, gente. Nós lemos